Graça e paz, irmãos. Vamos curvar a nossa fronte diante de Deus, suplicar a bênção dEle, que no final das contas é isso que importa, né? Nós te damos graças por esse dia, Senhor, graças pelas Tuas misericórdias que se renovaram conosco hoje de manhã, pelo privilégio de virmos aqui, nos juntarmos com nossos irmãos para buscar a Tua face, Senhor. E, Senhor, nós reconhecemos a nossa profunda necessidade da Tua intervenção na nossa vida. Quando estudamos esse assunto tão importante da Tua providência, pedimos que nos dês um coração certo, a atitude certa, uma mente iluminada, que Tu nos abras os olhos e, Senhor, que a nossa resposta seja uma resposta agradável a Ti, de adoração, de louvor, de temor. Leva-nos, Senhor, aquece o nosso coração, assim como Tu fizeste com os discípulos que estavam na estrada de Emaús, quando o Senhor abriu a palavra e abriu o entendimento deles. Pedimos isso, Senhor, Tu que és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Te suplicamos isso, Senhor Jesus. Amém. Nós vamos começar a estudar sobre a providência divina. Esse é um assunto de extrema importância, um assunto extremamente confortante para o cristão. Quando nós começamos a ver a maneira como Deus age, quem Ele é, nós estamos tratando na nossa confissão de fé, sempre na sequência, a providência agora é o assunto da vez. Eu vou ler as palavras, elas realmente são um pouco... a nossa versão ela é um pouco antiquada, então algumas palavras são um pouco complicadas, elas não são do nosso dia a dia. Mas eu vou, pela misericórdia de Deus, tentar explicar isso e olhar dentro das Escrituras o que significa isso. Como se fosse um suco concentrado, esse que está aqui na projeção, né? E depois a gente vai diluindo aos poucos para conseguir tomar isso e fazer diferença no nosso dia a dia. Então, Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu poder e sabedoria infinitos, mantém, dirige, dispõe e governa todas as criaturas e coisas, desde as maiores até as mínimas, pela sua muito sábia e muito santa providência, para que cumpram com a finalidade para a qual foram criadas. Isso é feito de acordo com a infalível presciência de Deus e o conselho livre e imutável da sua própria vontade, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade infinita e misericórdia. Isso nada mais é do que uma declaração de que o mesmo Senhor que criou todas as coisas, Ele não abandonou a criação. Existe uma filosofia chamada deísmo, que crê num ser superior, mas crê que esse ser superior criou, assim, em rápidas palavras, sem entrar em muitos detalhes, significa que esse ser criou o universo como se fosse um relógio de corda. Ele deu corda e agora ele não interfere mais. Está longe lá no céu e não interfere mais no dia a dia da humanidade. Isso é um deísmo.
se você pensar um pouquinho, talvez você não saiba ou nunca tenha percebido, mas a gente muitas vezes age como se fosse um deísta, né? A gente não crê que Deus interfere, que Deus põe a mão na massa, que Deus age, interfere, intervém. E o que as Escrituras dizem é que Deus, ele mantém a criação dele. Não só criou, mas constantemente mantém. Quando nós nos aproximamos sempre quando nós vamos estudar alguma coisa assim a respeito de Deus, eu já falei disso outra vez, noutras vezes, mas nunca é demais lembrar, nós não devemos nos aproximar como um estudante de medicina se aproxima de um cadáver. Ele vai tentar descobrir quais são os ligamentos, os nervos, as veias, os ossos, os órgãos, mas de um cadáver. Nós não estamos nos aproximando de um cadáver, mas do Deus vivo. Toda doutrina que nós encontramos, ou tudo a respeito de Deus, está aqui nas Escrituras, mas não está em forma de receita de bolo. E uma receita de bolo é fácil, ou assim um manual de um computador, por exemplo. Como é que eu faço tal e tal coisa? Página tal, você vai lá, olha e tal, nem sempre entende, mas está lá. Mas com as Escrituras é diferente. As Escrituras nos mostram quem Deus é, mas elas exigem uma perseverante pesquisa, uma diligente busca, um estudo sincero e simples de quem Deus é. E nós achamos aqui, ali, lá, sempre Deus se revelando quem Ele é. O primeiro texto que nós vamos olhar é Hebreus capítulo 1, o versículo 3, onde o autor diz que Ele, falando do Senhor Jesus, Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, ou da pessoa de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Essa frase, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O Senhor constantemente sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não está alheio, ele não está distante, ele não está indiferente. Pelo contrário, se ele não sustentasse, as coisas não aconteceriam. Não existe aquele acaso. A natureza, ela não age por si só. Eu já mencionei algum tempo atrás a questão da causa primária e as causas secundárias. Deus é a causa primária, é Deus quem ordena, quem governa, quem faz, quem planeja o que vai acontecer, mas Ele é invisível. Tanto que o tema, o Deus invisível, presente e operante. Ele é invisível, nós não o vemos, nós vemos as causas secundárias. Foi Ele quem fez dessa maneira. Por exemplo, um jardineiro que cuida de um quintal, de um jardim, ele deixa aquilo tudo muito bonito. Ele é a causa secundária, ele não é a causa primária. Se Deus não dá vida, se Deus não mantém com chuva, com água, aquilo ali não progride. Mas nós normalmente só vemos as causas secundárias.
Mas foi Deus que ordenou que fosse dessa forma. Lá no Jardim do Éden, ele já disse para Adão e para Eva, ele disse, vocês cuidem do jardim, né? Vocês cultivem o jardim. Então, isso é uma determinação de Deus. E os olhos da fé enxergam a causa primária. Quanto mais cedo nós aprendemos a nossa vida cristã, quanto mais cedo nós aprendemos a divisar, a distinguir a causa primária, melhor é. Porque eu começo a perceber, mesmo aquelas coisas que me atravessam o caminho, elas não vêm por acaso. Na vida do cristão não existe acaso. Há uma causa, há alguém que governa, alguém que reina. Em Jó, capítulo 38, os versículos 8 a 11, Deus está conversando com Jó. Ele diz, Deus pergunta assim, ou quem encerrou o mar com portas? O mar, quem encerrou o mar com portas? Quando irrompeu da madre, é como se o mar estivesse nascendo, né? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. É interessante, é como se o mar estivesse nascendo, Deus colocou vestes nele e pôs fralda também. É o nenenzinho que nasceu. Ele continua, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrantará o orgulho das tuas ondas. No mar, as ondas são orgulhosas, elas crescem, mas chegou na praia, ali o orgulho se acaba. E é o Senhor quem fez isso, é o Senhor quem diz isso, até aqui você vem. Daqui para frente, não. Nós vemos o Senhor Todo-Poderoso criando todas as coisas e estabelecendo limite, até para o mar, que para nós assusta, ele é assustador, mas o Senhor diz, este é o teu limite. Então, o Senhor que intervém, o Senhor que mantém, é assim que o Senhor mantém. Tanto que as leis que Deus estabeleceu, que Ele rege, que Ele mantém, são leis perfeitas. São leis pelas quais nós podemos acertar o relógio, são leis pelas quais nós podemos plantar, colher, são leis fixas, mas são leis que Ele mantém. Não são coisas do acaso, a natureza não é um ser independente. Ela, inclusive na palavra de Deus, nós não encontramos a palavra natureza dirigida às coisas criadas. Deus chama de criação, né? Nós é que chamamos isso. Eu aprendi na minha casa que a mãe natureza é muito organizada. Meu pai gostava muito de natureza e tal. Então, eu aprendi isso, que a mãe natureza é muito organizada e tal. Mas não é a criação. E não é porque ela por si só seja organizada, é que Deus mantém. Deus mantém dessa forma. Em Jó, capítulo 37, dos versículos 5 a 13, Deus fala também, ele diz assim, com a sua voz, troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve, cai sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro, sede fortes. É ele que ordena, ele diz à neve, cai sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro, sejam fortes. Assim, torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. Está percebendo? É só acompanhar o noticiário a gente vê, né? Quando Deus ordena que a chuva seja forte, a neve seja forte, ele torna inativas as mãos dos homens,
para que reconheçam as obras dele. Raramente isso acontece, que alguém reconhece que é obra do Senhor. A maioria atribui isso, começam as acusações. É porque o homem está fazendo isso, está fazendo aquilo, está desequilibrando a natureza, e ninguém enxerga a causa primária. Deus usa, sim, Deus governa, sim, a própria ambição do homem que desmata ou que joga lixo onde não deve. Tudo isso são coisas que o Senhor mesmo controla. Eu não estou dizendo que não são, isso não provoca outras coisas. Sempre há causa e o efeito, mas isso tudo é controlado pelo Senhor. Nós precisamos ver a mão dele acima disso tudo. Continuando em Jó 37:8, e as alimárias, ou os animais, entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. É ele quem governa, é ele quem manda chuva, é ele quem manda ou para disciplina ou para misericórdia. É conforme a determinação dele. Irmãos, se nós não virmos a mão do Senhor regendo, se isso não for muito claro, se nós não tivermos uma boa compreensão disso, a nossa oração fica prejudicada. Isso diz respeito à nossa comunhão com Deus. Como é que eu vou, se eu estou à mercê do tempo, se eu estou à mercê das coisas, eu não sei o que vai acontecer, o que pode acontecer, eu não tenho nem ânimo, nem coragem para orar. Mas quando eu percebo que as coisas todas estão na mão de Deus, é Ele quem reina, quem gere, quem governa, eu posso humildemente me chegar ao Senhor e suplicar, e apresentar as minhas necessidades diante dEle, aquilo que Ele me puser no coração para orar. Salmo 103, o versículo 19, ele diz: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Deus domina, Deus reina. Quando nós estudamos a providência, nós estudamos que Ele faz com que todas as coisas aconteçam e Ele as controla. E Deus é livre, Ele não está preso às leis que Ele estabeleceu. Deus nunca vai agir de forma contrária aos atributos dEle. Nunca Ele será injusto, nunca Ele agirá sem amor, mas, por exemplo, as leis da natureza, Ele não está preso a elas. Quando você pensa num milagre, numa ressurreição, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, ele estava morto, chegou o fim da vida dele, acabou, expirou, a alma dele saiu, o espírito dele saiu do corpo. E era contra a natureza isso ele voltar para o corpo dele. Mas o Senhor está acima disso, Ele não está limitado a isso. Quando Ele anda sobre as águas também, a lei natural diz que um corpo mais pesado que a água, ele vai afundar. Mas Jesus andou sobre a água. Aquilo foi um milagre. Quando Ele chama Pedro para andar, também ele quebrou, não é que ele quebrou a lei da natureza, ele sobrepôs uma lei maior à lei natural.
E aí Pedro pôde andar enquanto confiou no Senhor Jesus. Quando começou a duvidar, ele afundou também. Mas isso nos dá uma profunda esperança, uma profunda confiança de que Deus rege, Deus reina. E também quando nós estamos numa circunstância, como diz, com a chuva ou com a seca, quando alguma coisa está acontecendo, eu posso me voltar para o Senhor. Isso não é acaso. Há vários fatores que podem influir para isso acontecer, para muita chuva, para pouca chuva, mas eu posso me voltar para o Senhor. Ele está acima disso, Ele tem isso na mão, e eu posso humildemente buscar o Senhor e clamar ao Senhor. Buscar a vontade dEle, suplicar que Ele intervenha. Neemias capítulo 9, o versículo 6, faz parte da oração que Neemias estava fazendo. Ele diz assim: só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu fizeste e Tu os preservas. Deus está ativamente agindo no dia a dia, no nosso dia a dia. A vida que Ele nos dá, a vida que Ele conserva, a renovação da face da terra, isso é obra do Senhor. Isso nos deve levar ao finalzinho desse versículo: e o exército dos céus te adora. Aqueles que veem Deus face a face o adoram. Que isso seja também verdade na nossa vida, que humildemente nós o adoremos. Não são só informações a respeito de Deus, mas que isso produza em nosso coração uma sincera adoração, um sincero amor a Ele. E o Salmo 119, ele diz assim: conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Por isso você pode deitar à noite tranquilo, sabendo que amanhã vai amanhecer, o sol vai iluminar tudo de novo, vai ter um novo período. Você pode ficar sossegado à noite, quando o sol desaparece, você não precisa entrar em pânico, que não acabou o sol, amanhã, Deus permitindo você acordar de novo, vai ser a mesma coisa. Ao dispor de Deus estão todas as coisas. Há outros textos ainda, mas eu acho que esses são suficientes para nos darmos uma ideia do Deus que rege as grandes coisas, e o nosso texto diz que Ele governa as coisas maiores e as mínimas, as pequenas. Quando nós falamos em coisas pequenas, sempre nós lembramos daquilo que o Senhor Jesus disse dos pardaizinhos, aqueles tip, 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 que estão lá em casa o tempo todo, a gente não dá valor nenhum, mas estão lá, são passarinhos do Senhor, e o Senhor cuida deles e dá valor a eles, Os cabelos da nossa cabeça, que o Senhor Jesus disse que nenhum cai sem que o Pai Celeste controle isso, nenhum pardalzinho cai. E aí Ele diz: vocês valem muito mais do que pardais. É tão terno isso, é tão... Começa a reparar nos pardaizinhos. Você não vai ver ninguém vendendo pardal por aí, Ninguém... Canarinho, sim, passarinhos mais vistosos, mas o pardalzinho em si, ele não é bonito, mas ele é precioso,
Deus o criou dessa forma. Ele cuida as coisas maiores, as coisas menores. O que isso significa? Que na sua vida não existe coisa grande demais, não existe coisa pequena demais para Deus você não poder apresentar ao seu Pai e dizer: Senhor, isso aqui está me pesando no coração. Ou, Senhor, eu te agradeço isso aqui que o Senhor fez na minha vida. Te agradeço tua misericórdia, tua bondade comigo. Depois nós temos nesse nosso texto que Deus, Ele age sempre conforme o livre e imutável conselho de sua própria vontade. Ele faz o que Ele quer. Não há ninguém que possa segurar a mão de Deus e dizer: o que você está fazendo? Não há ninguém que faça isso. Ele é plenamente livre. Ele não está limitado nem a tempo, nem a espaço. Não há nada que não lhe seja possível. Deus é todo-poderoso. Irmãos, vocês já pararam para pensar, para meditar e para orar sobre esse atributo de Deus, que Ele é todo-poderoso? Às vezes a gente passa por cima, como se, assim, Deus é todo-poderoso. Ou então, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ou Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas a gente não para degustar o que isso significa. E aí não tem influência em minha vida. Mas quando eu começo a parar e a orar, não é só matutar, não é isso, não é uma coisa assim só no nosso intelecto, mas é orar, falar: Senhor, me dá compreensão para saber o que isso significa para mim, na prática, no meu dia a dia, na minha vida, nas minhas circunstâncias. O que significa que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor pode todas as coisas, que não existe nada impossível ao Senhor. E você começa a perceber quem você está adorando, quem é o Deus que você serve. Não é um deusote, não é um deusinho, não é um qualquer, não é um semelhante a mim, não é um mais forte do que eu. Mas é aquele que trouxe todas as coisas à existência e que faz todas as coisas conforme a sua vontade, conforme a sua boa, agradável e perfeita vontade. Aí você começa a crescer em Deus, mas ora sobre isso. Gasta um tempo. Às vezes a gente fica querendo ler muita coisa, isso, opinião de um, opinião de outro, e a gente fica com a cabeça cheia de ideias, cheia de historinhas, cheia o fulano falou isso, Beltrano falou aquilo, e a gente não para diante daquele que é o nosso Senhor. Você não vai empobrecer com isso, pelo contrário, você vai se tornar uma pessoa forte. Daniel disse que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Você sabia disso? Abra sua Bíblia em Daniel. Daniel 11:32. A segunda parte do versículo diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo, ou se tornará firme e produtivo. À medida que você conhece o Senhor,
À medida que você anda com o Senhor, à medida que você se rende ao Senhor, você conhece de experiência, não só de ouvir dizer a respeito de Deus, mas você o conhece, busca o Senhor. Senhor, revela-te ao meu coração, abre os meus olhos para eu entender o que é que o Senhor é todo-poderoso. Abre os meus olhos para entender o que significa que o Senhor está em todo lugar, o que significa que o Senhor conhece todas as coisas. Deus mesmo vai operar no seu coração. E Deus vai fortificar você, vai fazer você produtivo, vai fazer você ativo. É Ele quem faz isso. O Salmo 135, versículo 6, ele diz: o Senhor faz tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas, mostrando que Deus age. É o finalzinho desse nosso texto, projetado aqui. Ele age conforme o conselho livre e imutável da sua própria vontade, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade infinita e misericórdia. Ele faz tudo o que lhe agrada. Deus não é uma pessoa frustrada. Muitas vezes se pensa que ele é igual aquele diretor de teatro que está tentando encenar uma peça, mas os atores não atendem, não escutam, ele está gritando, ninguém ouve, ninguém obedece. De repente cai uma vela, pega fogo na cortina e aí a maior baderna e tudo. Está um caos. Mas essa não é a descrição de quem Deus é. Quando você olha para o mundo, está um caos. Está, se você olha nesse sentido. Mas quando você começa a perceber quem Deus é e o que está escrito, um exemplo da atividade religiosa que existe, pessoas vendendo a religião, agindo por interesse financeiro e mentindo. Isso tudo está aqui na Escritura, é cumprimento da Escritura. Deus não está alheio. Jesus disse que o príncipe deste mundo é Satanás. E o apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno, sem dúvida. Mas o salmista diz que a terra é do Senhor. É o Senhor quem reina. Nos céus ele estabeleceu o seu reino o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Isso é andar pela fé. Andar pela fé é andar pelo que está escrito, não pelo que eu vejo. Está um caos? Está, mas há um Senhor que reina, um Senhor que faz tudo conforme a sua vontade. E o nosso privilégio é nos podermos render a Ele e dizer: Senhor, eu quero que a Tua vontade seja feita na minha vida, assim como ela é feita no céu. Irmãos, este mundo não é um lugar próprio para a vida cristã. Precisa de uma mão forte, poderosa, todo-poderosa, para manter você e a mim aqui nesse mundo. E Ele mantém. Aquele que começou boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Isso é andar pela fé. Andar pela fé não é imaginar coisas, mas é chegar-se aqui: Senhor, a Tua palavra diz isso. Então, Senhor, firma os meus pés na Tua palavra. Faze-me um cristão firme. Senhor, eu quero Te conhecer para ser firme e frutífero. Coisa que eu nunca posso imaginar por mim mesmo. Não tem condições. Se eu olho para mim, eu entro em desespero. Mas não é para mim que eu devo olhar, é para Ele que eu devo olhar. É para levar em consideração o que a palavra dele diz. Que Ele é o Senhor,
que cuida dos pardaizinhos, Ele cuida de mim. Se Ele cuida dos pardaizinhos, meu irmão, Ele cuida de você. Se Ele tem zelo, e Ele não está brincando com isso, está falando sério, está falando de maneira terna. Se Ele cuida dos pardaizinhos, Ele cuida de você. Se Ele gasta tempo para criar uma joaninha e pintá-la tão bonitinho, daquele jeito, quanto mais com a minha vida, a sua vida. Se você que é ser humano e por natureza mau, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem, né? O segundo item nosso diz assim, em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária de tudo, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente, de maneira que nada sucede por acaso ou fora da providência de Deus. No entanto, por esta mesma providência, Deus dirige os acontecimentos por meio de causas secundárias que operam livremente ou como leis fixas ou por interdependência. Então, novamente falando que Deus é a causa primária, as coisas acontecem neste mundo com causa e efeito, mas o que nós vemos são as causas secundárias. A causa primária é Deus. Isso é um assunto de fé. É um assunto de nós entendermos a fé. Pela fé nós sabemos. O escritor da carta aos Hebreus, ele diz, pela fé nós sabemos. Sabemos o quê? Que as coisas visíveis vieram à existência das coisas que não se veem. Mas a chave é, pela fé nós sabemos. O conhecimento vem pela fé, né? A nossa fé é um órgão de conhecimento. Eu queria dar ênfase a essa frase que diz, nada sucede por acaso ou fora da providência de Deus. O texto de Provérbios 16, 33, que é um texto que já foi mencionado algumas semanas atrás, ele diz, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Então era costume, na época nessa época era costume lançar os dados, né, ou duas pedrinhas, ou uma pedrinha escura, uma branca, e era feita a pergunta. Por exemplo, Davi perguntou, eu vou para tal cidade ou não vou? Eles vão me entregar para Saul? Ele estava fugindo de Saul e ele queria se refugiar em determinada cidade. Aí ele consultou ao Senhor. Isso foi uma instrução que Deus deu, que o sacerdote faria essa consulta ao Senhor. E Davi perguntou, eu vou lá ou não? Devo ir ou não? Eles vão me entregar ou não? Aí a resposta foi, não vai, eles vão te entregar. E realmente eles estavam planejando entregar Davi para Saul. Então Deus o livrou por ter buscado a orientação de Deus. A resposta certa vem do Senhor. Há um outro caso nas Escrituras, o rei Acabe, os irmãos sabem, conhecem, era um rei perverso, marido de Jezabel. Ele era rei do reino do norte, chamado Reino de Israel. E Josafá era rei do reino do sul, que era Judá e Benjamim. E Acabe resolveu guerrear contra os sírios e perguntou para Josafá, que era um rei justo, um rei correto, um rei temente a Deus, perguntou para Josafá, você vai comigo? E Josafá falou, sim, eu vou, numa
realmente foi um vacilo da parte dele, não devia ter se juntado com Acabe. E eles se reuniram e se juntaram, então, em determinado lugar, para lutar contra os sírios. Mas antes de irem para a guerra, Josafá, o rei de Judá, que era um rei temente a Deus, ele perguntou: você não tem, Acabe, por acaso você não tem um profeta que possa nos falar alguma coisa sobre essa guerra e tal? E Acabe tinha 400 profetas, que todos eles falaram: vai, você vai ser vencedor, vai ser vencedor. Quando Josafá pergunta se ele não tem um profeta que possa profetizar segundo o Senhor, Acabe diz: olha, eu tenho um, mas eu tenho uma raiva desse homem, porque ele só profetiza coisa ruim para mim. Ele não me dá, né, eu não tenho moral nenhuma com ele. Aí Josafá falou: então chama esse. Era Micaías o nome desse profeta. Aí Micaías chegou, antes que alguém foi buscá-lo, né, e o mensageiro falou: Micaías, o negócio é o seguinte, o pessoal todo lá está profetizando que o rei vai vencer. Então você se apruma e profetiza certo. Aí Micaías responde, ele diz: olha, eu vou falar aquilo que Deus me puser na boca. Era um homem sério com Deus, né? Chegando lá, Acabe fala, ele chega na presença dos dois reis, né, Acabe e Josafá, e aí Micaías diz: olha, vai que você vai vencer. Acabe falou: mas eu não falei? Ele só profetiza coisa ruim contra mim. Acabe sabia, ele estava sendo irônico, na verdade, né, Micaías. Ele fala o que Deus te disse. Aí Micaías diz: olha, eu vejo o povo do Senhor como ovelhas sem pastor, cada uma voltando para sua casa. Profetizando realmente a derrota, né, do rei Acabe, a morte do rei Acabe. Aí Acabe manda prendê-lo, Micaías ainda leva uma bofetada de um falso profeta. Acabe manda prendê-lo e Micaías diz: se essa profecia não se cumprir, vocês vão saber que não foi o Senhor quem falou. Tá. Se reuniram Acabe com Josafá, e Acabe, muito astutamente, ele falou com Josafá: Josafá, vai só você vestido de rei. Eu vou me disfarçar de um soldado qualquer. Eu não vou vestido de rei, porque os sírios, eles queriam era Acabe, que era o rei de Israel. Acabe, então, se disfarça, fica numa carruagem, e Josafá avança e dirige o combate. No meio do combate acontecem várias coisas, tal. A Bíblia diz que um determinado homem, Ciro, ele pega o arco, põe uma flecha e atira, ao acaso. A palavra original é com ingenuidade. Ele não mirou para lugar nenhum. Ele só atirou para o lado dos israelitas. Ele só vai a flecha. E a flecha, ela não tinha um destino certo, não daquele homem. Mas a flecha vai e pega quem? Acabe. Mas Acabe está com uma armadura, está protegido contra flechadas. Mas a flecha vem e pega bem na junta da armadura. E Deus tinha dito que ele pereceria. Ele se disfarçou, o homem atirou ao acaso, atirou assim na sua inocência, assim, sem alvo nenhum, ele só atirou. Mas alguém, soberano Senhor, dirigiu aquela flecha e não pegou só o homem certo, mas pegou no lugar certo. Acabe não morreu na hora, ele falou
para o cavaleiro dele, ele disse, olha, me tira daqui que eu estou gravemente ferido. E a Bíblia diz que o sangue dele foi escorrendo para dentro da carruagem e se cumpriu toda uma profecia que havia sido dada contra Acabe, que os cães lamberiam o sangue dele. Quando eles foram lavar a carruagem, realmente os cães lamberam o sangue dele. Esse Senhor que rege o universo, isso nos põe temor no coração. O homem que entesou o arco, com certeza ele não sabia que ele seria um instrumento de Deus. Mas havia uma palavra de Deus, daquele Deus que reina. Não é aquele Deus que está indiferente nem longe, mas é o Deus que reina, que dirige, que ordena e que faz, que age, né? Age de uma maneira terrível contra os seus inimigos, mas age de uma maneira terna e firme e cuidadosa para com seus filhos. Então, é esse Senhor. Deus usa as causas secundárias, e eu gostaria de ler Gênesis 8, 22, depois do dilúvio, quando Deus fala com Noé, ele diz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Isso não é a natureza em si, mas Deus estabeleceu isso dessa forma e Ele mantém. Então, por isso que nós podemos saber, olha, aqui está terminando o inverno, vai começar a primavera. Terminando a primavera, vem o verão. Terminando o verão, vem o outono. Aí, novamente, o inverno. Então, nós sabemos que vem frio e calor, essa alternância. E tem semeadura, tempo de semear, tempo de ceifar, tem dia e noite. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Daniel 2, os versículos 20 a 22. Esse texto, o contexto é o seguinte, Nabucodonosor teve um sonho e ele não sabia a interpretação do sonho, inclusive ele tinha esquecido o sonho, mas Deus deu a Daniel a revelação de qual era o sonho e também o significado. E quando Deus falou isso com Daniel, no verso 20, Daniel 2:20, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Agora, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É ele quem muda o tempo e ele quem muda as estações. Então, ele estabelece as causas secundárias, a terra vai rodando, sim, mas isso é ele quem ordena, né? São as causas secundárias. E as coisas vão acontecendo por orientação dele, por governo dele, né? Nós temos mais um ponto para passar, que normalmente Deus faz uso de meios em sua providência, mas é livre para operar sem os meios, acima dos meios e contra os meios ordinários ou meios comuns, segundo bem entenda. Por exemplo, Deus faz uso de meios para a nossa saúde, ou para uma criança crescer. Ela tem que se alimentar, são meios, né? Não é, são coisas que nós consideramos normais do dia a dia, mas são meios. Mas se Deus não abençoar, não há crescimento, né? Mas são meios que nós devemos usar, nós devemos pôr em prática, nos vestir de forma adequada para nos proteger, são meios que Deus usa normalmente.
Mas Deus é livre para agir sem esses meios. Ele é poderoso para agir sem o uso de meio nenhum, é intervir diretamente, por exemplo, na cura de uma pessoa. Ele pode curar a pessoa sem usar um remédio, sem usar absolutamente nada. A pessoa se vê curada milagrosamente. O fato de essa doutrina da providência de Deus nos remete a essa certeza de que Deus intervém e que Ele não está limitado e preso a determinados métodos. Uma outra coisa um outro exemplo que Deus pode agir quando fala que ele é livre para operar sem os meios, acima dos meios, no caso de Abraão e Sara. Foi só depois que Abraão e Sara passaram da idade de terem filhos é que Sara concebeu, para ficar evidente que foi uma coisa que Deus agiu, Deus interveio. Era o filho da promessa, não era o filho natural, era uma coisa sobrenatural, algo que Deus agiu. E também Deus pode agir contra os meios ordinários. O fogo, ele é usado para queimar. Mas no caso dos 3 jovens que foram lançados na fornalha ardente, o fogo não agiu conforme ele é ordenado e normalmente ele age. Ele não queimou, eles não tinham nem cheiro de fumaça neles, na roupa, nem queimou, nada, nem se chamuscaram. No caso dos corvos que levaram pão e carne para Elias por um bom tempo, o natural é que os corvos comeriam esse pão e essa carne. Mas Deus agiu contra a natureza dessas aves. Então ele não está limitado, ele usa quem ele quiser, ele usa a maneira que ele quiser, em benefício dos seus filhos, em benefício da vontade dele, para a glória dele, o nome dele, que o nome dele seja glorificado. Irmãos, saber tudo isso deve influenciar profundamente a nossa fé e nos estimular, nos incentivar a nos chegar a Deus com simplicidade e confiança. Senhor, Tu estás ativo, Tu és invisível, eu não te enxergo com esses olhos físicos, mas, Senhor, eu reconheço que Tu estás aqui. Com os olhos da alma eu te vejo. E, Senhor, Tu não só estás presente, Tu ages. Quando o Senhor Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. E o profeta Isaías diz que desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que promessa maravilhosa. Deus trabalha para aquele que nele espera. E o que é esperar em Deus? Não é cruzar os braços. Não é. É aquela atitude de expectativa. Senhor, eu estou nessa necessidade. Senhor, a minha vida, eu preciso de Ti. E eu sei que se o que o Senhor quiser, o Senhor intervém na minha vida. Eu não exijo porque eu não estou em posição de exigir. Eu sou pó, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, mas eu me achego a Ti, Senhor. Eu me recuso a crer que Tu não intervens na vida de alguém que Te busca com todo o coração. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor intervém. A Tua palavra diz que o Senhor é o Deus que reina. Então eu me achego a Ti. Esse esperar com expectativa
não querendo que a minha vontade seja feita, mas, Senhor, faze a tua vontade. Me faz um homem que deseje genuinamente a tua vontade, Senhor, que deseje fazer aquilo que tu queres. Senhor, eu não sou assim. Eu ainda quero a minha vontade, eu tenho ideias do que seria melhor, mas, Senhor, me conduz, me faz uma pessoa simples, uma pessoa que entenda que para o Senhor não há acasos. Abra sua Bíblia em Provérbios 3, os versículos 5 e 6. Que isso que nós aprendemos hoje de manhã nos conduza a pôr em prática esses dois versículos. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o teu coração. Senhor, que tu nos conduzas a todos a te buscar com todo o coração, a descansar em ti, a confiar em ti e a buscar a tua vontade, Senhor. Que tu nos faças, Senhor, pessoas que te conhecem e que sejam pessoas firmes e frutíferas. Que o teu nome seja glorificado, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.